Muito boa tarde, estamos de regresso nos finais de tarde em Sintonia, que hoje encerram com cultura e literatura. André de Oliveira, escritor natural de Milhares de Poiares, prepara-se para lançar o seu novo romance, chama-se Um Amor para a Vida e convida o leitor a embarcar numa viagem emocional pelo Alto Douro, onde o amor e o passado se entrelaçam de forma inesperada. O livro vai ser lançado no próximo dia 1 de novembro, às 9 da noite, no Centro Cultural de Milhares de Poiares. André, bem-vindo aos estúdios da Sintonia, tu que já cá estiveste, mas no formato Poesia Sem Fronteiras. Foi. Na altura para falar do Amigo Secreto, não é? O meu segundo romance. Sim. E agora para apresentar esta aventura nova. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Nada, ora essa. Só é pena não estares no programa Poesia Sem Fronteiras, mas tu lanças o livro muito cedo, nós é só a primeira quarta-feira do mês e já passava depois a data. Uma próxima. É, mas eu penso que numa próxima, depois, como é óbvio, estarás convidado também para participar. O título, Um Amor para a Vida, parece prometer uma história sobre amor e redenção, mas a sinopse revela mais do que um simples romance. André, como é que nasceu esta história? Então, aí está aquela pergunta, não é? Sim. Houve algum momento, lugar ou pessoa que de alguma forma te ajudou a deitar para as páginas? Sem dúvida. Pronto, respondendo diretamente, já me perguntaram muitas vezes se isto era autobiográfico, o que é uma pergunta legítima, não é? Okay. Mas não é autobiográfico, é um bocadinho inspirado na minha experiência, não é? Como homem, como escritor, mas não é autobiográfico nesse sentido. É uma história, é um romance que nasce de uma vontade de querer contar uma história um bocado diferente daquelas que eu já tinha contado, não é? Os meus primeiros 2 romances estavam dentro daquilo que se considera o género do policial e do thriller, da espionagem, sempre com um ritmo muito acelerado, sempre com um ritmo muito cortante, não é? Pelo menos eu tentei que assim fosse. Sim. O feedback foi sendo esse, por isso parte do princípio que seja mais ou menos isso que eu tenha conseguido. Sempre com um enredo muito internacional, com algumas camadas de complexidade, mas muito virado para fora, não é? Embora ambos abordassem um pouco o lado mais interior também, neste romance eu tive vontade de fazer algo diferente, que era virar mais para um tema que é absolutamente universal, não é? Que é o tema do amor e o relacionamento, neste caso, entre um homem e uma mulher que se encontram de forma mais ou menos inesperada, não é? E a explorar o universo mais interior das emoções, do processo que um homem, neste caso, porque é o protagonista, não é? O Miguel Ângelo é o protagonista, passa, mas também tentando dar esse protagonismo estava a faltar o termo, à personagem feminina, não é? Sim, a Ana. Até e depois fiquei contente quando me disseram que, isto já é um feedback de uma leitora, que embora a história seja contada, não é, sempre sob o ponto de vista do protagonista, eu gostaria de ir aí também, mas sim. Iremos, acho que iremos, não é? Mas esta pessoa disse-me que ficou a conhecer muito bem a protagonista feminina, a partir dos olhos dele, não é? E o meu objetivo passava um bocadinho por aí, que era contar uma história onde se abre de alguma forma o peito e o coração, não é? A emoções que às vezes nós acabamos por sentir algum desconforto, e eu estou a falar por mim, não é? Sim. E que eu acho, eu queria viver esta jornada, eu queria experienciar isto e então pulo na forma do livro de alguma forma, não é? Exato. E quis mudar um bocadinho as cores daquilo que eu fazia. O Miguel Ângelo, que é o personagem principal, é um escritor em crise, um homem à beira de um colapso pessoal e também profissional, sendo tu também um escritor, e era aqui a questão da autobiografia. Há aqui alguma ligação também? Então, lá está. Os meus personagens, as minhas histórias, obviamente que têm sempre algo de mim. Aliás, tem muito de mim. Mas a questão é quanto de ti Exatamente. É que tem esta personagem, não é? Exatamente. Então, eu acho que cada escritor que diz que os seus personagens principais, pelo menos, não têm nada deles, acho que estão a mentir de alguma forma. Acho que estão a tentar esquivar-se à coisa. Claro que o Miguel Ângelo tem muito de mim. Também já me disseram isso, não é? De alguma forma. Quem me conhece melhor... o que é engraçado, o que é interessante, e realmente eu ao contar a história sob um ponto de vista só deste protagonista masculino, há partes de mim, obviamente. Ele não é de todo o André de Oliveira, eu não sou de todo o Miguel Ângelo, mas há partes dele que são minhas.
No entanto, acho que é interessante esclarecer ou elaborar sobre isso, que é uma história, para que uma história possa desenrolar-se, nós temos que, de certa forma, nos distanciarmos um pouco dela, não é? Sim. Até porque eu queria, de certa forma, este protagonista acredita em coisas e fez coisas que não têm a ver comigo diretamente, sim, não é? sim, Nesse sim. sentido. No entanto, eu não me importava de ser ele, de facto, por algumas razões. Ele tem uma vida, ou tinha uma vida muito, nesta história, tem uma vida muito mais interessante do que a minha, por exemplo, não é? Sim, sim. Uma vida com um passado um bocado tenebroso, mas que lhe dá uma profundidade diferente, não é? E vive ali uma história de amor, uma avalanche, uma história, uma aventura um bocado louca, não é? Na realidade, Sim. super rápida e intensa, que não é de todo o que eu esteja a viver ou que tenha vivido até hoje, não é? Eu acho que ele tem uma vida muito mais interessante do que a minha. Ele é um best-seller, ou era um best-seller, não é? E neste momento eu não sou um best-seller. Não é? Sim, eu quero ir também à personagem feminina. A Ana Lilith é uma personagem enigmática, com feridas profundas ligadas à relação, sobretudo com a mãe. O livro toca alguns temas fortes, trauma, abandono, mas também a capacidade de perdoar. Foi desafiante equilibrar essa carga emocional com o romance que também vai nascendo ao longo do livro? Então, parece-me que nós precisamos, para que uma história tenha alguns dos componentes fundamentais para que uma história funcione, são de facto alguns destes que eu escolhi, tanto para ela como para ele, não é? Ambos são um bocado traumatizados, não é? Tem um cada um tem as suas sombra, feridas, cada um não é? tem as suas feridas, não é? Ela traz uma ferida que pode tornar-se, e no caso dela era profunda, não é? A ferida do abandono. Nós, ainda por cima de uma pessoa importante para ela, não vou estar a dizer, não sei se queres que diga a seguir ou se vamos falar sobre isso, mas é uma pessoa importante para ela. Sim. Que realmente a moldou, não é? A personalidade dela e o que ela é. Esta personagem, a Ana Lilith, torna-se numa mulher que ela é nesta história, neste enredo, neste momento dramático, torna-se a pessoa que é para o bem e para o mal, não é? O abandono ajuda a tornar-se, por exemplo, uma pessoa mais forte, de alguma forma, a proteger-se, a saber proteger-se e a saber subir e a seguir o seu caminho. Mas a ferida foi-se mantendo lá, de alguma forma, não é? Como todos nós carregamos as nossas, de alguma forma. Nós, eventualmente, vamos curando, transmutando e transcendendo. Sim, mas parece-me que ela tentou guardar a dela numa gaveta, não é? Muito Exatamente. bem arrumadinha. Exatamente. E isso não funciona. E aqui também entra Exatamente. atuar enquanto profissional de saúde, porque também Exatamente. trabalhas a parte da cura, não é? É isso mesmo. E nota-se aqui esta necessidade de mostrar também ao leitor que Exatamente. colocar na gavetinha pode não ser a melhor solução, não é? Lá está, não é? Eu não sou psicólogo, mas trabalho trabalho diariamente com pessoas e na relação profissional as pessoas vão ganhando alguma confiança e contam-me histórias abismais, muitas vezes. E nesse sentido, sim, nós trabalhamos muito esta questão, ou este tipo de questões. E aquilo que fica guardado ou que fica por resolver durante muito tempo acaba por, muitas vezes, vir à superfície de forma mais intensa, não é? É como quando nós vamos limpando o lixo para debaixo do tapete, em vez de o limpar efetivamente e o pôr fora, não é? E o vamos acumulando debaixo do tapete, um dia o tapete levanta ou sai do sítio e nós vemos a quantidade de lixeira que acumulamos. E isto é uma analogia, não é? Para muitos de nós. E então a Ana Lilith traz um bocadinho disso, traz ali tem a ver com o síndrome do abandono, pronto, não vou entrar em pormenores muito detalhados, mas ela é abandonada e, de alguma forma, na generalidade, ela reage muito bem a isso, porque Sim. ela é abandonada muito cedo, não é? Relativamente cedo, ainda como adolescente, e poderia ter escolhido, e teria todas as razões, como acho que ao longo do enredo isso vai-se notando, ela teria todas as razões para ter seguido outro caminho, se calhar menos saudável, e ela acabou por ser um caminho relativamente bom. Mas sim, aquela ferida continuava de alguma forma ali a sangrar, não é? E ela é confrontada muito neste momento em que encontra o Miguel Ângelo com essa ferida, de alguma forma. Ele traz a sua própria carga, o seu próprio passado, as coisas que ele próprio não resolveu, e há ali um choque de titãs, de alguma forma, porque acho que os dois têm uma personalidade forte.
e puxam um pelo outro para o bem e às vezes para o menos bem também. Não é? Sim, sim. E foi difícil equilibrar esta parte, não é, mais emocional e pesada também, com a parte do romance que vai começando a despontar entre eles? Então, para mim o escrever em si foi-me natural, não me causou grandes problemas. Acho que foi sem dúvida uma dimensão que eu quis trazer para dar maior profundidade. Por vezes, depois depende do gosto e da avaliação de cada um, mas por vezes certos géneros de romance podem se tornar ou demasiado densos e profundos e parece que o autor leva os seus protagonistas ali para uma história. Aqui não é o caso, tens uma escrita muito direta também, pois, não é? Exatamente. E dinâmica. E noutro, exatamente, e pelo menos eu tento que assim seja, e nesta experiência eu não queria ir por aí só, eu queria trazer um lado muito mais leve também, com fluido, não é? Com algum humor, à mistura eventualmente, não sei se eu consegui, mas tocar nestes dois lados, que é realmente uma aventura, o que acontece entre eles, se de alguma forma, e eu não sei se poderemos entrar aqui numa análise psicanalítica mais profunda, mas eles de alguma forma, por trazerem estas questões por resolver, não é? Ambos, eles acabam por tomar ali 2 ou 3 decisões um bocado irrefletidas, não é? Mas é exatamente isso que os leva a uma aventura e a descobrir o que acabaram por descobrir, não é? E de alguma forma ver nascer algo que era relativamente inesperado. Sim. Mas sim, acho que é exatamente da shadow, não é? Da sombra que cada um deles trazia, que nasce a possibilidade de trazer alguma luz. Sim. Daí a capa também e estas cores mais quentes e esta zona do país tão bonita que é o Douro. Era isso que, ainda bem que me falas sobre isso, porque gostaria de abordar esta questão do Douro, que é quase também como uma personagem do livro, com uma paisagem que mistura a beleza e também a melancolia. Porque o Alto Douro, André? Então, eu adoro o Alto Douro, já lá passei bastante tempo e planeio voltar, e eu acho que com licença, acho que é uma região lindíssima do nosso país. O nosso país é pequeno em área geográfica, mas tem regiões muito bonitas, e para mim o Alto Douro Vinheteiro é sem dúvida uma região de uma beleza excepcional. Além disso, nós temos lá também nessa zona muita história, muito misticismo, muitos mitos nessa zona. E depois conjugar um bocadinho de tudo isso com o divino néctar de Baco, não é? Com o bom vinho do Douro que lá se produz. Sim. Pode tornar-se uma mistura explosiva e o livro toca um bocadinho por aí. Ou eu quis que ele fosse tocando, porque não é? Misturar uma aventura que começa por ser supostamente um fim de semana com boa comida, como nós fazemos no Norte, não é? E bom vinho, acho que tem tudo para dar certo, ou às vezes. Sim, sim, sim. Eu li o livro, até porque o André fez-me chegar o livro com antecedência, e eu anotei um pequeno diálogo, são apenas 3 frases, que gostava também de ler aqui, dar apenas o contexto que o Miguel Ângelo, antes de conhecer a Ana Lilith, tinha sido casado com uma mulher que infelizmente sofria de uma doença mental, e o casamento foi-se degradando e o amor que existia entre eles deixou de existir. E ele conta esta questão à Ana, e a Ana pergunta-lhe como é deixar de amar alguém tão importante, e ele responde, ou melhor, ele pensa: a pergunta causa-me um aperto no peito, é a coisa mais triste do mundo. Achei esta uma passagem bonita. Obrigado. Sim, André, e queria também refleti-la aqui. Tu disseste que já algumas pessoas têm lido o livro, ele vai ser lançado agora no dia 1 de novembro. Qual é que tem sido o feedback? Então, eu já tive uma meia dúzia de pessoas que leu o livro em menos de 4 horas, o que para mim é um elogio, no sentido em que a forma como eu escrevo capta a atenção. Eu gosto de que o livro que a leitura seja cinematográfica, seja muito visual, que inspire imagens e que agarre bastante o leitor. Considero que escrevo de forma simples e fácil para ler, ou seja, no bom sentido. Acho que não elaboro demasiado, não trabalho a gramática e a linguagem de forma difícil, e então a leitura torna-se fluida, não é? E escorreita. E a questão aqui, pegando na tua pergunta, é
Este momento eu lembro perfeitamente, eu acho que li esta pequena passagem que tu leste agora milhares de vezes, porque embora eu não me considere uma pessoa propriamente romântica, não é? Quando escrevi isto, acho que saiu assim de um ponto mesmo, não sei exatamente de onde, mas veio assim de um ponto interessante, e gostei muito desta passagem e fiquei contente por a teres referido. Acho que ela reflete realmente uma das maiores perdas que nós podemos ter, de alguma forma. E quando falo no amor, não é? E por ser uma das coisas mais tristes que pode acontecer, como ele refere nesta passagem, é o amor, não só o amor romântico, não é? Sim, são várias dimensões do amor que estamos aqui a falar, não é? Exatamente. Nós temos a questão do amor romântico, temos a questão do amor familiar, temos vários níveis de amor, não é? O amor próprio também. O amor próprio. E eu gosto muito de chamar esta dimensão mais vasta do amor como o amor com A maiúsculo, não é? E não o amorzinho que a gente vê na rua, que é o amor se calhar às vezes mais possessivo, que cobra, etc. Mas sim, neste caso estamos claramente a falar de uma questão de uma pessoa que teve um relacionamento com uma mulher e que realmente chegou a um ponto em que as coisas ficaram demasiado más, não é? E nós fartámos de ouvir essas histórias lá fora, isto não é propriamente nada novo. Mas ele, sendo o homem que é, eu acho que o leitor depois vai ver, para ele foi a coisa mais triste do mundo, deixar de amar uma pessoa que foi tão importante para ele, não é? Que é a mãe dos filhos. Sim. É uma das passagens deste livro que vai ser apresentado no dia 1 de novembro. Exatamente. No Centro Cultural de Milharos de Poiares. Vais regressar às origens, André. Exatamente. O que é que o público pode esperar dessa noite? O que é que está preparado para a apresentação do livro? Então, o ano passado, em fevereiro, fiz lá o lançamento do meu segundo romance, do Amigo Secreto, e eu gosto ou pelo menos eu tento, que a apresentação do livro e as conversas sobre o livro não se tornem propriamente aborrecidas ou chatas, porque às vezes no mundo literário isso acontece e eu não tenho problemas em dizê-lo, mas o pessoal às vezes no mundo da literatura fala demasiado e as apresentações não são muito interessantes. Então o ano passado tentei fazer uma coisa diferente e realmente acho que correu muito bem. Nós tivemos elementos de vídeo, tivemos ali umas pequenas encenações com algum humor relacionadas com o enredo do livro. Tivemos duas pessoas que foi a Elizabeth Pinho e o Ricardo como meus oradores, não é? Convidados, que fizeram uma excelente entrevista. Tivemos ali, aquela hora passou a voar. Este ano eu quero fazer algo do género, não é? Com os mesmos elementos, eventualmente com algumas surpresas que não quero revelar, mas criar acima de tudo uma experiência que seja interessante a nível cultural, que as pessoas fiquem curiosas pelo livro, que passem ali uma boa hora. Não vamos estar ali a alongar-nos muito mais do que isso, e acima de tudo vai ser isso, vai ser a celebração do nascimento de mais um livro e que possa entreter as pessoas e fazê-las viver ou experienciar algo através da leitura, a quando da leitura do livro, não é? Sim. Explorando o que o livro tem, porque eu acho que tem aqui algumas dimensões interessantes. Exato, ao longo desta conversa já percebemos alguma destas dimensões, mas se pudesses aconselhar alguém ou falares um bocadinho sobre o teu livro, alguém que vai pegar e que o vai ler, que tipo de reflexões ou o que é que achas que a pessoa deve encontrar neste teu novo romance? Olha, eu acho que o livro é uma viagem, o livro é uma aventura que se passa ali inicialmente num curto espaço de tempo e tudo muito intenso entre estes dois protagonistas, entre o Miguel Ângelo e a Ana Lilith. E o meu intuito era isso, era levar as pessoas nesta viagem de fim de semana. Sim. Nesta aventura de fim de semana, em que... Não é, qual é a pergunta que o Miguel Ângelo faz antes de decidir? É o que é que poderia correr mal, não é? Ir com uma mulher tão bonita e interessante, passar com ela um fim de semana para uma quinta no Douro, comer e beber bom vinho. O que é que pode acontecer de mal, não é? E realmente não acontece nada muito mal, a não ser a viagem interna que eles enfrentam, não é? A certos níveis. O passado do Miguel Ângelo como homem, ele, pronto, revelando um pouquinho deste personagem, ele teve um passado com experiência no mundo militar, no universo militar e nos serviços de inteligência, e
eu nunca lá estive nesse universo, mas são áreas que me interessam muito, que eu estudo muito, e tive o privilégio de conhecer algumas pessoas que viveram aí, que vivem, que trabalham nessas áreas e contaram um pouquinho daquilo que podem contar, e realmente não são universos fáceis de viver, não é? Uhum. E de alguma forma eu quis contar esta história deste homem, mas é um livro direcionado mais para o público feminino, ou pelo menos tentei que assim fosse. É interessante que a perspectiva é sempre da personagem masculina. André, quando escreveste o livro e depois olhaste para ele e depois há sempre dúvidas, hesitações, pensaste, deveria ter aqui uma mudança do ponto de vista narrativo e ter aqui um outro capítulo em que fosse a Ana a assumir as rédeas? Esta dúvida passou-te pela cabeça? Claro. Aliás, e continua a passar. Só que há um momento em que eu tenho que parar e tenho que lançar, o livro tem que ser publicado, senão eu estou sempre ali a reescrever e a mudar, etc. E nesse sentido acho que sou um bocado, não sei se posso dizer paranoico, mas para mim a história nunca acaba, mas eu sei que ela tem que acabar de alguma forma, por claro. Isso... Mas sim, essa questão da perspectiva. De vista, da perspectiva, sim. E era como eu te estava a dizer, isto é uma história que está dentro daquilo que a gente considera o romance contemporâneo, o romance romântico contemporâneo, é contado sobre o ponto de vista de um homem. E este género de romances são maioritariamente contados sobre o ponto de vista do personagem feminino, não é? Da protagonista Sim. feminino, não é? Pelo menos uma boa parte dele, com algumas exceções. E eu pensei nisso, só que de alguma forma quis, com tudo o que isso possa ter de bom e de mal, porque eu sei que de alguma forma algumas pessoas ao lê-lo podem sentir-se desconfortáveis, porque isto é uma perspectiva de uma pessoa concreta, que tem uma perspectiva sobre a vida, e nem sempre é a mais politicamente correta, não é? E a mais... Pronto, ele tem uma perspectiva de vida que é o que ele é, não é? E eu quis fazer isso, não tive uma agenda ideológica de todo, porque acho que os bons romances não devem estar reféns de uma agenda ideológica, não é? Mesmo que o escritor a tenha, e acredito, seja o que for. Mas eu quis fazer isso, quis contar uma história, e foi um bocadinho o que eu já tinha feito no Peónia Vermelha, no meu primeiro romance. E desculpa estar agora a alongar-me, sem problema. Mas só para fazer esse paralelismo, que é, de alguma forma, quando escrevo, gosto de tentar contar a história sob um ponto de vista que não seja o mais óbvio ou o mais comum, ok? E tu dizes, mas ele é o protagonista masculino e não sei o quê. Pois, mas eu pulo a contar uma história, né, em que ele de alguma forma é um homem que tem um passado duro e ele próprio tem uma coisa ainda de durão, chamemos-lhe assim, não é? Mas ele também se abre muito na história. Ele vulnerabiliza-se, ele abre-se e conta-nos, não é? A nós que estamos a ler o seu lado mais vulnerável e uma série de fragilidades que se calhar não são expectáveis de um homem deste, ou pelo menos aparentemente, não é? E sim, e depois há um ou outro ponto em que ele talvez não seja politicamente correto. Mas eu também não gosto de protagonistas que sejam demasiado brilhantes e limpos. Eu gosto de pessoas que tenham camadas e defeitos e que tenham, não é, falhas, como todos temos. Não é? Sim. O teu anterior livro, O Amigo Secreto, foi nomeado internamente pela editora Cordel de Prata como o melhor thriller de 2024. Como é que foi essa transição também de um thriller intenso, se calhar, para um romance mais emocional, André? Olha, foi uma necessidade, como estava a dizer no início, o Peónia Vermelha e o Amigo Secreto são thrillers, estão dentro do género do crime, do policial, não é? Com elementos de espionagem, e esses são mundos com muitas camadas de complexidade a nível de enredo, com alguma violência normalmente, não é? E são um dos géneros onde eu me sinto mais à vontade a escrever, é um dos géneros que eu gosto de ler mais, provavelmente o que eu mais gosto de ler, mas eu gosto de sair da zona de conforto e gosto de sair da caixa, e então... Isto foi a tua saída da zona de conforto? Um bocadinho para já, acho eu. Até porque, e não vou revelar muito, mas o que vem a seguir isto, que vem nesta sequência, já vai dar outra volta. Por isso, já não vou seguir esta linha outra vez. Embora a gente volte a ter o Miguel Ângelo e a Ana Lilith como protagonistas,
mas já vou voltar ao que escrevi antes, mais ao género um pouco mais negro, mais dark, com algumas questões mais dentro do thriller, não é? Ou seja, podemos dizer que a Ana e o Miguel Ângelo vão ter novos capítulos, é isso? Vão, sim senhor, já está a caminho, está a caminho. Nós devíamos ter começado mesmo pelo início, eu às vezes começo as entrevistas assim, e gostava agora de puxar a fita atrás. André, como é que te encontras com a escrita? Tu, que és uma pessoa da área da saúde, que tens o teu emprego, tens outros hobbies certamente, como é que tu te encontras com a escrita e lanças o primeiro romance de que falavas há pouco? Então, ora bem, eu estou a trabalhar nesta área já a tempo inteiro, ou quase a tempo inteiro, porque sou eu que trato da minha agenda, por isso varia um bocadinho, mas como profissional de saúde desde 2018. Eu, nessa altura, lancei o Peónia Vermelha em 2016, o Amigo Secreto em 2024, o ano passado, e este agora em 2025, e tem sido uma necessidade para mim ir escrevendo, ok? Eu gosto e preciso, e faz bem, e é terapêutico para mim também. Pegando um bocadinho no que tinhas dito há pouco, eu realmente, ao trabalhar na área da saúde com tanta gente, sinto que eu adoro o que faço, e faço o que adoro. De alguma forma é um círculo completo, mas isto acaba por ser um escape para mim, porque eu também sempre tive um lado criativo, não é? Sempre estive ligado às artes de alguma forma, tanto à música como ao teatro, etc. Já fiz umas coisitas para a televisão há muitos anos, e a escrita foi se tornando a forma que eu tive de me expressar, de criar algo que, acima de tudo, dependesse quase só de mim, porque eu gosto muito de criar e não gosto de ter muitas condicionantes, sabes? Quando eu fazia teatro, quando fazia música, havia sempre os outros colegas, não é? Os ensinadores, ou o pessoal da banda, etc. Outras peças que tu não controlas. Exatamente, não é? Exatamente. E há sempre essas condicionantes, e eu sempre gostei muito do que fiz, etc. Mas a nível de criação literária, a nível de criação artística, a escrita, a criação literária, realmente tornou-se a minha forma mais importante e uma necessidade de expressão. E então tem sido algo que me tem acompanhado no meu percurso, mesmo antes de estar a trabalhar na área em que estou agora, a nível profissional. Quando é que lanças o teu primeiro romance, então? Em que ano? 2016. Ok, boa. Peónia Vermelha, 2016. Na altura estava a fazer outras coisas, mais na área artística. Já estava a estudar para a área da saúde, mas estava noutro mundo. O meu primeiro romance, ou o meu primeiro livro publicado, uma edição de autor também, é Uma Viagem com o Mestre, onde eu faço ali umas pequenas crónicas sobre uma viagem que fiz à Índia em 2009, mas não é romance, são crónicas poéticas, mas factuais, não é? Da experiência que eu tive lá na Índia. Mas o Peónia Vermelha surge ali em 2016, com a primeira experiência na ficção, na área do romance, espionagem, thriller. Gostaste claramente, porque depois lanças o Amigo Secreto, não é? Exatamente, e ao mesmo tempo, eu costumo dizer que eu precisava que o meu dia tivesse 72 horas, porque eu ideias e trabalho, eu estou a trabalhar em vários romances ao mesmo tempo, só que o dia não dá para tudo, não é? Sim. Então eu vou tentando focar sempre em algum para conseguir fazê-lo chegar ao fim. Mas neste momento, sem querer estar aqui com coisas, mas tenho uma série de projetos em andamento, pelo menos pequenas ideias, estrutura do romance, o nome, um protagonista desenvolvido, eu já sei o que é que ele quer, estas coisas estão sempre a acontecer, não é? Então está-me sempre a acompanhar, já há muitos anos, desde que trabalho noutras áreas e agora também. E é uma necessidade. Sim. Ainda há pouco desvendaste um bocadinho, levantaste um bocadinho o véu, disseste que vai haver um novo livro. Exatamente. É para breve, André? Então, não é para breve, mas gostaria que 2027, no máximo, ele estivesse publicado. E é a continuação, ou teremos novos capítulos da Ana e do Miguel Ângelo, ou estamos a falar de outro livro? Não, teremos já numa fase diferente da vida deles. Ok? Não quero abrir muito, mas para já está-se a tornar... Eu estive a falar disso com uma pessoa que é a minha beta reader e que é uma das primeiras pessoas a ler o romance antes de o publicar. E estava a falar com ela sobre isso. E eu não quero estar a contar muito mais, mas
é provavelmente o romance mais negro que eu escrevi até hoje. E ela desatou-se a rir, não sei o quê, porque uma só vem de uma história que é consideravelmente fofa e doce, tem a doçura, né, da experiência deles, pronto, até naive, né, chamemos assim. E aquilo que vem a seguir vai entrar noutras dimensões outra vez, um bocado mais negras. Quais são as tuas expectativas para 1 de novembro? Encher o Centro Cultural? Então, olha, o ano passado, aquela sala é espetacular, aquele auditório é maravilhoso. Eu conheço, sim. Eu lembro-me daquele ser um auditório, quando eu era pequeno era completamente diferente, para ter uma coisa criada nos anos 80, acho eu, se não tenho erro. E agora, aqui há 10 anos atrás, penso eu, nós tivemos ali obras que reestruturaram aquilo e ficou espetacular. Então nós ficámos lá com 199 lugares sentados e a 24 de fevereiro, quando eu lancei lá o Amigo Secreto, nós tivemos, se eu não estou em erro, 120 e tal pessoas lá. Boa. Foi assim muito bom, foi muito bom. Sim. Não estava à espera que corresse também. Eu gostava que desta vez igualássemos ou ainda aumentássemos as pessoas. Eu estou a fazer o marketing possível, os convites, etc. E estou a contar que seja uma festa do livro, que seja uma festa da literatura e que as pessoas venham, porque acho que vão gostar. Exato. Mantens ligações a Milheiros de Poiares? Claro, sempre é a minha terra. É a minha terra. Mas não moras lá atualmente? Atualmente estou a morar lá. Sim, ok. Atualmente estou. Muito bem. E em relação ao futuro, vai passar pela literatura, isso podemos ter a certeza, André? Sim, claro. Então, eu até vender um certo número de livros, eu vou ter que continuar a trabalhar noutra coisa. Eu gosto muito do que faço, não é? Sim. Mas costumo dizer que enquanto não vender assim o primeiro 1 milhão de livros, vou continuar a dar as minhas consultas, etc. Mas sim, claro, quero continuar a escrever porque é uma necessidade. Uma terapia, como dizias. É terapêutico, exatamente, é terapêutico. Eu costumo, um dos exercícios que eu fiz aqui há uns anos e que me levou a perceber que eu realmente queria escrever, foi um exercício muito simples, uma pergunta que eu me fiz, que era: se eu não dependesse de dinheiro, não é, para viver, continuaria a escrever, não é? Fiz-me essa pergunta e a resposta foi óbvia, foi claro que sim, porque é uma... Eu gosto, dá muito gosto mesmo chegar ao fim de tanto tempo e ter é como se fosse um filho, de alguma forma, ter um livro pronto. Já agora, quanto tempo é que demorou a parir esse bebé que tens nas mãos? Olha, mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio? Exatamente, 2 anos e meio, mais ou menos, sim. Entretanto, por exemplo, lancei o ano passado o Amigo Secreto, ou seja, como eu te disse, eu tenho vários projetos a andar ao mesmo tempo. Pois é, ver quem é que chega primeiro à meta. Eu vou abrindo uma porta, uma janela. E então essa pergunta ajudou-me a perceber, sim, eu faço o que fizer, eu hei de continuar a escrever enquanto me apetecer, não é? Por isso, sim. Está para breve, o novo. Eu gostava muito que fosse no próximo ano, mas não sei se consigo, porque eu estou a acabar a minha licenciatura e fazer uma licenciatura e escrever é um bocado exigente, mas está a caminho. Muito bem, muita sorte para isso, André. Obrigado, nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas ainda vamos ter tempo, naturalmente, para notas finais. E André, eu acho que estou a fazer um desafio. Tu queres ler uma passagem do livro? Claro. Tens isso pensado e estudado já? Eu não disse nada ao André antes de começarmos esta entrevista. Então, aliás, ele entrou aqui totalmente... podemos dizer, blindado, não é? Não sabia de nada. Nada. Então, assim, por acaso, quando estava ali sentado à espera, lembrei-me, se calhar, se a Filipa me pedir, vou ler o primeiro capítulo. Acho que é justo que eu também citei uma frasezinha, não é? Exatamente. 3 frases do teu livro. Vamos a isso então, André? Vamos lá. Então, vou ler o primeiro capítulo. Muito bem. Então, é mais ou menos assim. O vinho que acabo de beber cai-me no estômago como ácido. Só podes estar a brincar, murmuro. Infelizmente não, Miguel. A minha editora responde com uma expressão desagradável, meio escondida atrás de um enorme balão de vinho tinto. Olho em volta, esperando que alguém desate a rir com esta brincadeira de mau gosto. Mas ninguém olha sequer na nossa direção. Longe vão os tempos em que as pessoas me reconheciam na rua ou nos restaurantes de luxo. O teu contrato com a editora terminou e não há planos para o renovar, repete, cruzando os braços sobre o peito pronunciado. Estará a falar a sério? A Márcia costumava celebrar os nossos sucessos no Humor ao Lume, um dos melhores restaurantes do Porto. Hoje viemos cá para me despedir? Tenta perceber, Miguel. Estás a despedir-me, interrompo-a.
Não fui eu que decidi isto, não vem da minha parte. Está a vir claramente de ti. Ela engole em seco e baixa os olhos na direção do prato, com meia francesinha a arrefecer. Sinto o calor a subir-me à cabeça. Não sei se é do vinho, do verão, da vergonha ou da frustração pela má notícia, mas sinto a cara a arder. Estou a trabalhar no meu novo romance e já tenho um enredo. Poupa-te essa humilhação, diz, levantando a mão para me calar. Detesto que me façam isso. Detesto quando me fazem isto. O aperto no estômago é impiedoso. Engulo o vinho à força. Luta por mim, Márcia. Vai à direção e luta por mim. Não é isso que os editores fazem nestas situações? Os olhos dela mantêm-se na francesinha como que já deve estar morta. Ajusta o longo cabelo negro, pondo-o para trás das costas. Não há nada a fazer, Miguel. A direção disse que era definitivo. Nada é definitivo se quisermos continuar a lutar. Isso tudo é muito bonito, mas não é nesse mundo que vivemos. O teu contrato está terminado, responde com uma frieza glaciar. Sinto os pés a formigar com os nervos. 12 romances publicados em 15 anos. Ser despedido desta forma é um soco na boca com o qual não contava. Vai haver alguma remodelação além dos escritores? Tu vais ficar na editora? Sim, a equipa fica toda. De certeza? Ou estás só a despachar o assunto comigo? O objetivo é manter as equipas e focar o trabalho em menos escritores, mas que sejam mais lucrativos. Devia sentir-me aliviado, mas não sinto. A inveja permeia todos os músculos do meu corpo. Por que razão me estás tu a dar esta notícia? A Maria só vai ser notificada depois de eu falar contigo, Miguel. A Maria é minha agente, devia saber tudo ao mesmo tempo que eu. A Márcia suspira e os seus ombros relaxam. Nós éramos amigos, Miguel. Queria ser eu a dar-te a notícia. Éramos? Pretérito imperfeito. Nós somos amigos, Márcia. Presente do indicativo. Por norma, estes jantares acabavam na minha cama ou na dela. A Márcia é solteira, independente e não quer relações estáveis que a possam prender. Eu tampouco. Já fui casado uma vez, tenho um filho de 17 anos e uma miúda de 5. Já me chega. Também tenho dificuldades em lidar com a monogamia. Mas isso é assunto para outra altura. Por que raio viemos a este restaurante para me dares a notícia? Porque é a editora que vai pagar. Responde com um arquear de sobrancelha malicioso. Vou então pedir o vinho mais caro do restaurante. Depois peço outra dose de carne assada e lagosta. Hoje tenho vontade de comer lagosta. Mereço celebrar, respondo, cáustico. Merecemos sim, confirma Márcia com um aceno de quem entende o jogo que estou a jogar. Depois peço outra garrafa e levamo-la para a minha casa. Lembras-te daquele vinho que bebemos quando te trouxe cá para assinares o primeiro contrato com a editora? Semicerro os olhos como se buscasse nos confins da memória o nome da garrafa de 300 euros que bebemos na noite em que a conheci. A Quinta do Crasto Vinha da Ponte, atiro. Tens boa memória? Há resquícios do meu passado como espião. E nesse novo enredo, existe alguma femme fatale? É uma trama densa, respondo com o segundo sentido. Mas disseste para me poupar essa humilhação. Agora fiquei curiosa. Terás de acabar a última garrafa de vinho em minha casa e aí talvez te fale sobre o novo romance. Nada com que não estivesse a contar, Miguel. A Márcia levanta o copo para fazermos um brinde e lança-me aquele olhar, aquele sorriso provocador que tantas vezes me levou a perder a cabeça. A editora vai pagar e depois vamos passar o resto da tarde na minha cama. Digo com o ar mais sério que consigo, como se estivéssemos a falar de negócios. Ela faz cara de quem ainda não está convencida. Falta algum tipo de enredo secundário para dar profundidade a essa trama. E o que sugeres? Acabar a história de forma amigável e sem ressentimentos.
cruzo os braços e encosto-me na cadeira, fazendo-me de difícil. Isso encerraria uma longa história de forma demasiado fria. Nada que uma ou duas garrafas extras, pagas pela editora, não pudessem aquecer. Sorrio, erguendo o copo para outro brinde. Parece-me um bom plano. E é isto. E é assim, o primeiro capítulo de Um Amor para a Vida, o novo romance do André de Oliveira, vai ser apresentado no dia 1 de novembro no Centro Cultural de Milhares de Poiares, a partir das 9 da noite. André, agora sim, vamos para notas finais. O que é que fica por dizer desta conversa? Que mensagem gostavas de deixar aos ouvintes? Ora, então, se quiserem, se puderem, se estiverem disponíveis no sábado 1 de novembro, às 21h, para aparecerem no Centro Cultural de Milhares de Poiares. Vai ser uma celebração bonita, vai ser interessante, vamos ter ali algumas surpresas, acho que vão gostar. Quem tiver interesse, para já o livro está disponível via Amazon, para encomenda via Amazon, encomenda pela internet. Quem me seguir nas redes sociais pode também pode pedir-me o livro por mensagem privada, não é? Eu posso fazer chegar via CTT. O livro vai estar disponível em formato digital também, a partir da próxima semana. E acho que é isso. Acho que é isso. Se posso falar das redes sociais, claro. De forma muito simples, Facebook e Instagram, André de Oliveira Autor, tudo junto, e certamente me podem encontrar por lá. Muito bem. E já agora, se adquirirem o romance do André de Oliveira, com uma garrafinha de crasto, não é, André? Exatamente. Boa referência. André, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios. A entrevista com André de Oliveira, escritor natural de Milhares de Poiares, prepara-se para lançar um novo romance, Um Amor para a Vida, um livro que conduz o leitor por uma viagem emocional pelo Alto Douro, debruça sobre o amor romântico, o amor pela vida e o amor próprio, através de uma narrativa envolvente e intensa. A obra é apresentada a 1 de novembro no Centro Cultural de Milhares de Poiares, a partir das 9 da noite. Da minha parte é tudo por hoje. Estou de regresso amanhã, nos finais de tarde em sintonia, a partir das 6 da tarde. Boa noite.